E a gente vai continuar falando de vacina porque existem ainda muitas dúvidas das pessoas em relação à vacinação. E a gente conversa agora com o professor Luiz Carlos Dias, ele que é professor do Instituto de Química da Unicamp e também membro da Força Tarefa da Universidade contra a Covid-19. Boa tarde, professor. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Rose, e a todos e todas que acompanham o programa. Rose, como já é tradição no entrevista coletiva, você pode fazer a primeira pergunta. Professora, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Eu acho que ontem foi um dia histórico no Brasil, né, pela confirmação da eficácia dessa doença. No entanto, há um negacionismo muito grande no nosso país e um preconceito muito grande em relação à vacina chinesa. Sabemos que 60% dos insumos dos remédios que vêm da China são utilizados nos fármacos, mas há muito desconhecimento. Como trabalhar e reduzir esse negacionismo para que as pessoas possam entender que a vacina ela não é remédio, ela é um protetor coletivo e que todos precisam se vacinar. Pois é, Rose, as vacinas elas são a nossa melhor ferramenta de saúde pública, né? Junto com saneamento básico, esgoto tratado e água potável. A gente nunca deve cansar de falar isso. Vacinas salvam milhões de vidas, cerca de 3 milhões de vidas, pelo menos por ano, 4 a 5 pessoas por minuto. E as vacinas elas passam por várias fases de testes pré-clínicos em animais, em pequenos animais, depois em seres humanos, fase 1, fase 2, fase 3, onde o rigor é muito alto, né? Em todas as fases, por exemplo, a questão de segurança ela é exaustivamente investigada. Então, eu penso que se nós tivermos vacinas aprovadas em fase 3 pela nossa agência regulatória, né, que é a Anvisa, nós devemos confiar nos nossos institutos, no Butantan, na Fiocruz, que são instituições centenárias, que produzem a maior parte das nossas vacinas. Então, independente da nacionalidade dessas vacinas, o que nós precisamos é sair dessa situação de pandemia, onde nós alcançamos ontem um número triste de mais de 200 mil mortes, provavelmente subnotificado. O mundo está chegando a quase 2 milhões de mortes. Enfim, as vacinas elas são a única ferramenta que nós temos para sair dessa situação de pandemia, ou pelo menos para vislumbrar uma flexibilização em todas essas medidas que vocês comentaram aí anteriormente. Então, nós realmente precisamos não só de uma vacina, nós precisamos do maior número de vacinas possíveis para vacinar aí uma grande parte da nossa população. Deixa eu perguntar, ontem na coletiva do ministro da Saúde, eu entendi que a eficácia da vacina, para quem toma ela, é 30 dias depois, mas eu gostaria de confirmar com o senhor, porque o que foi colocado é que serão necessárias ainda, mesmo a população sendo vacinada, a continuidade das regras sanitárias e o cuidado da própria população com a sua saúde. E diante das doses que nós temos, o senhor acha que nós vamos alcançar a imunização da população de Campinas em quanto tempo? Olha, primeiro que não adianta nós só alcançarmos a imunização da população de Campinas, nós precisamos alcançar a imunização coletiva Isso, Brasil, do país e no mundo, porque nós hoje com essa globalização pessoas viajam, então não adianta nós diminuirmos os casos de doença no Brasil se os outros países também não cuidarem. Tá? Então, isso é extremamente importante. Nós precisamos atingir um nível de vacinação muito alto globalmente. Aqui no Brasil, eu creio que... Bom, primeiro que nós vamos precisar de todas as vacinas disponíveis, porque não vai ser uma única vacina que vai nos tirar dessa pandemia, porque as vacinas elas têm eficácias diferentes, elas funcionam para populações diferentes, então a combinação de todas é que vai ser o ideal. E é claro que nós precisamos de todas as vacinas e de uma alta adesão da população, uma alta cobertura vacinal. Então, eu espero que a gente consiga, no país, vacinar algo em torno de 70% da população brasileira, pelo menos, para que a gente possa diminuir a circulação do vírus. Com relação às doses, é o seguinte, todos os estudos de fase 3, eles foram feitos com 2 doses, com exceção da vacina da Janssen. É a única que, até o momento, está apresentando resultados interessantes, né, de imunogenicidade em fases 1 e 2 apenas com uma dose. Todas as outras, a Coronavac, a da Rússia, a de Oxford, a da Rússia, a Sputnik V, né? A de Oxford, como a da Pfizer e a da Moderna, todas elas foram estudadas em 2 doses. Isso significa o quê? Que a eficácia completa, essa eficácia que é dita, né, esse número, 95%,
90%, 91%, ele é após a segunda dose. Tá? Então, a pessoa toma a primeira dose, precisa tomar a segunda dose da mesma vacina, não pode tomar outra vacina diferente. E depois de um período aí de 20, 30 dias, é que começa, então, realmente a ter esses resultados de eficácia e de proteção. Mas precisa, até o momento, né, por tudo que foi descrito, das 2 doses. Uhum. Professor, outra questão que tem preocupado muita gente é em relação às mutações, né, do coronavírus, que muita gente acredita que pode ter algum impacto, né? Tem esse medo de ter algum impacto nas vacinas que já estão sendo desenvolvidas. Até a gente já conversou um dia, né, fora do ar, sobre isso. O senhor deu uma explicação muito boa, até citei ontem na redação a questão do livro. Eu queria que o senhor falasse, então, para as pessoas, porque nesse momento essas mutações ainda não são preocupantes. Esse aumento no número de casos, Marcos, ele pode estar relacionado, né, está relacionado ao relaxamento da população, principalmente mais jovem, né, porque que não respeita, infelizmente, as medidas não farmacológicas de combate à Covid. Vírus de RNA, como o SARS-CoV-2, eles sofrem mutações o tempo inteiro. O vírus que entra no meu organismo e no meu organismo são feitas cópias dele, essas cópias elas são cópias imperfeitas, então isso é super normal, né? Que o vírus sofra mutações. Nós ainda não temos dados concretos, por exemplo, que comprovem que essas mutações no vírus, eles estão tornando o vírus mais letal, causando doenças mais graves. O que nós temos observado, que a ciência tem observado através dessas vigilâncias epidemiológicas, é que o vírus está se tornando mais transmissível, tá? Então, através dessas mutações, e há várias mutações que ocorrem no vírus. Então, imagine, se eu puder dar o mesmo exemplo que eu dei para você, eu posso falar aqui, que talvez seja um exemplo mais assim tranquilo. Imagine um livro. Todas as palavras do livro internas, você pegar e juntar todas, grudar todas uma na outra, essa é a parte do SARS-CoV, do genoma do vírus lá dentro do vírus. Mutações aí vão ocorrer o tempo inteiro, mas elas têm pouco impacto na transmissibilidade da doença. Agora, as letrinhas que tem lá na capa do livro, que podem ter várias letras aí, impacto nessas letrinhas aí, mutações na parte externa do vírus, que é onde tem aqueles espinhos, que são através desses espinhos que o vírus entra no nosso organismo. Então, essas letrinhas são componentes químicos que tem ali no RNA do vírus, tá? Então, mutações, mudar uma letra B por uma letra C, uma letra D por uma letra A, podem, sim, modificar a maneira como o vírus interage mais com as células no nosso organismo. Isso está sendo observado. O vírus realmente ele está sendo mais transmissível, tá? Então ele está se ligando melhor a uma proteína no nosso organismo chamada ECA2 e está facilitando a entrada dele nas nossas células. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar mais letal, mais mortal. Mas isso é muito ruim. Por quê? Porque quanto mais transmissível o vírus for, quanto mais facilmente ele infectar uma pessoa, maior vai ser o impacto na proliferação da doença, entendeu? Porque vai causar mais estragos no sistema de saúde, porque com mais pessoas infectadas, nós teremos uma maior procura por atendimento hospitalar e menos tempo, consequentemente, com uma maior procura, maior o número de internações, maior o número de casos graves e maior o número de óbitos, entendeu? Que não necessariamente é porque o vírus está se tornando mais letal, mas simplesmente porque vai ter um número maior de pessoas infectadas. Agora, com relação às vacinas, por exemplo, para ele se tornar mais resistente às vacinas, você teria que ter muitas modificações nessa parte externa, na capa do vírus, né, na parte de fora lá. Porque é essa parte de fora que ela é reconhecida pelos anticorpos. Inclusive, o que os desenvolvedores de vacinas fazem? Eles pegam algumas letrinhas da capa, não todas, não precisa pegar todas, colocam nas vacinas, que é para o nosso sistema imunológico identificar aquelas letrinhas como sendo um invasor. O sistema imunológico acha que é um vírus inteiro, mas não é só um pedacinho dele que está lá, só algumas letrinhas de algumas palavras, entende? Só que aí quando o organismo tiver contato com o vírus real, que aí tem o código genético inteiro dele, o sistema imunológico é inteligente o suficiente para perceber que aquelas letrinhas ali ele já viu no invasor anteriormente, então vai lá para defender o organismo. É assim mais ou menos que funciona, de uma forma mais assim, lúdica, né? Ô, Rose, Oi. Antes de passar a pergunta para você, Rose, eu só queria ler aqui uma participação de um telespectador que mandou uma pergunta ao Ricardo. Ele fala, será que há algum tipo de comprometimento se alguém se contaminar entre a primeira e a segunda dose da vacina, quando a imunização não é plena? Existe, né, professor? Porque a pessoa ainda não vai estar completamente imunizada até a segunda dose, né?
Olha, a pessoa não está completamente imunizada em termos da eficácia, aquela que é descrita, mas assim, tomar a primeira dose já dá uma proteção, certo? Inclusive, se você tem observado as últimas notícias, alguns países estão pensando, inclusive, né, em virtude da limitação no número de doses, em aumentar o tempo entre a primeira e a segunda dose para dar uma maior, aplicar, né, inocular a vacina no número maior de pessoas. Porque aí você acaba, mesmo com uma única dose, você tem um efeito de proteção. Tudo bem, não vai ser a mesma eficácia que tem após a segunda dose, mas você pode observar que alguns países já estão discutindo isso, inclusive a própria Organização Mundial da Saúde, em virtude da limitação do número de doses. Eu, particularmente, penso o seguinte: não tem nenhum efeito com uma única dose, o que é uma falha, é uma pena. Que nenhuma desses desenvolvedores de vacina, com exceção da Janssen, fez um estudo de fase 3 com apenas uma única dose. Mas pode ser realmente interessante, né, você imunizar o maior número de pessoas com uma dose, aplicar uma segunda dose, principalmente para aqueles casos, né, que estão nos grupos de maior risco, né, como idosos, por exemplo, e tentar imunizar um número maior de pessoas com essas vacinas, até que a gente possa, por exemplo, preparar um número de doses maior suficiente para vacinar uma grande parcela da população. Então, isso vem sendo discutido. Tá bom? Então, eu acredito que a primeira dose, para a maioria dessas vacinas, já vai proteger, já vai fornecer uma imunidade, né? Porque uma coisa é você vacinar, outra coisa é você imunizar, né? Então, já vai garantir uma imunidade aí suficiente para que a gente diminua a circulação do vírus, o que é extremamente importante nesse momento. E é por isso, assim, quanto maior o número de pessoas nós tivermos vacinando, tomando a primeira dose, olha, já vai ser uma grande ajuda para o combate a esse vírus. Rose, última pergunta. Professor, há uma discussão muito grande em relação à obrigatoriedade ou não da vacina. Como especialista dessa área de saúde, o senhor acha que essa vacina deveria ser obrigatória? E uma segunda pergunta, também houve uma discussão na semana passada, uma discussão ética em relação à questão dos laboratórios privados comprarem essa vacina para poder vender, principalmente, por exemplo, as empresas que queiram vacinar os seus funcionários. O senhor acha que tem que ser pelo SUS a vacinação? 3 minutinhos, professor. Tá, a questão da vacinação obrigatória. A vacinação aqui, nós estamos no meio de uma pandemia. O brasileiro gosta de vacinas. Nós nunca precisamos obrigar ninguém a vacinar, a não ser lá na revolta das vacinas em 1904. Foi um trabalho de conscientização bem feito, de cima para baixo. Ele deve ser feito, por exemplo, para que a gente possa conscientizar a população brasileira com relação à importância das vacinas. Agora, as vacinas, para aqueles que não tomarem, como a saúde coletiva é mais importante, né, do que uma decisão individual, na minha opinião, ela deve ser obrigatória no sentido de ter alguma sanção. É claro que ninguém vai obrigar, vai ter ações coercitivas, ninguém vai entrar na casa de ninguém para forçar a vacinação, mas acontece que há uma pandemia e a saúde coletiva está acima dos desejos individuais. Com relação às clínicas privadas, eu acredito que a vacinação ela deve ser feita pelo PNI e pelo SUS. Então, o acesso deve ser equitativo. Nós precisamos que a população brasileira tenha acesso gratuito a todas as vacinas antes delas chegarem na rede privada. É claro que elas podem chegar na rede privada no momento posterior, depois que os grupos de risco, principalmente, tiverem sido vacinados no Brasil. Tá certo. Queria agradecer muito a entrevista do professor Luiz Carlos Dias, ele que é professor do Instituto de Química da Unicamp e membro da Força Tarefa contra a Covid-19 na universidade. Muito obrigado, professor. Obrigado, Marcos. Rose, boa tarde a todos. Um abraço. E agora a gente vai para o intervalo e volta já, não sai daí. Bastidores do Poder.